Ok, estamos de volta com o programa Isto é Igreja, conversando hoje com o Dom Neri. No primeiro bloco você acompanhou um pouquinho uma reflexão também sobre o primeiro seminário que aconteceu em Cuiabá sobre o Repam. E agora nós vamos falar um pouquinho com o Dom Neri sobre uma viagem que o senhor fez a Brasília, Dom Neri, nos últimos dias. Qual foi o principal objetivo? A viagem a Brasília, na verdade, já está dentro de uma programação, é o cumprimento de uma agenda que faz parte do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também faço parte. Então, são 3 reuniões que acontecem por ano e são reuniões sempre muito, muito importantes e necessárias, porque se trata, eu diria, do organismo central da CNBB, aquele que dá vitalidade, aquele que tem as decisões na mão, aquele órgão que tem a capacidade de pensar a Igreja do Brasil, que tem a capacidade de tomar as decisões diante daquilo que precisa ser feito em termos de evangelização, de cuidado pastoral e presença da Igreja no Brasil, no mundo como um todo. Então, ela é uma ocasião muito oportuna, porque sempre temos um momento de avaliação da realidade brasileira. Sempre temos um momento de estudo, de análise de conjuntura, e ali, porque em Brasília, na verdade, o coração bate mais forte, a política está ali presente, a economia está por ali, sempre em questão, as questões sociais, as manifestações, os descontentamentos da nação brasileira, tudo se manifesta em Brasília. Então a Igreja também vive todo este fervo, vive, sente, precisa estudar, precisa ouvir e estar atenta para dar a sua palavra, sua contribuição, em termos de pastorais concretas, mas também uma opinião pública. Sempre existe em cada conselho permanente, em Brasília, uma manifestação pública da CNBB, uma nota que diz como é que nós estamos sentindo a realidade. Quanto isto surte de efeito, eu também não sei, mas eu sei que a opinião da CNBB ela é muito bem-vinda, porque ela sempre ajuda a pensar. O resultado é consequência, mas é preciso ajudar, eu diria, a construir a nossa pátria, uma vez que também passa por uma situação muito delicada, uma situação extremamente grave, movidos por uma corrupção tão forte, tão presente, tão terrível, descarada, e isso machuca o povo brasileiro, fere a dignidade dos pobres e chama em questão a justiça, e por aí vai toda uma reflexão grande e que passa pelo coração da Igreja e também em nossa oração, principalmente. Certo. Dona Neri, também, não está na nossa pauta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Nós tivemos agora há poucos dias a visita do ícone da Sagrada Família. Qual a avaliação que o senhor faz deste momento tão importante para a nossa igreja? É curioso ver que uma imagem tão pequena como o ícone da Sagrada Família tenha ocasionado tanta emoção, tanto envolvimento, tanto carinho, tanta correria para acolher, para ir ao encontro. É impressionante como atrás dessa singela imagem se encontrava um sentido forte de família. A família de Nazaré que estava ali, inspirando nossas famílias, e foi um sucesso por todos os lugares por onde ela passou em nossas paróquias. Aqui em Juína, ela foi em diversos ambientes, hospitais, escolas, mosteiro. Realmente foi uma presença visitadora de uma família de Nazaré que nos ama. Foi um sucesso. Quem está de parabéns, é claro, é a Pastoral Familiar, porque é ela que coordena e organiza a nível de Brasil, mas na nossa diocese, passo a passo, marcou essa presença acompanhando o ícone da família de Nazaré. Foi realmente um sucesso e aqui agradeço a Pastoral Familiar pela coordenação, mas agradeço também
todas as paróquias que se mobilizaram e fizeram com que esta visitação não fosse apenas um momento de emoção, de celebração, de festa, de encontro, mas ela tocou com maior profundidade. E agora sentimos a necessidade de cultivar essa experiência bonita e gostosa que esta família nos trouxe, a família de Nazaré. Dona Eri, a nossa igreja ela é viva, ativa, reza, produz e a gente tem também o plano de pastoral que está sendo produzido. Que documento é esse, Dona Eri? Qual a importância para a nossa igreja? Sem o plano diocesano de pastoral não sabemos o que fazemos, não sabemos onde vamos, não sabemos o que queremos, não sabemos onde precisamos estar. O plano diocesano de pastoral é um instrumento de trabalho que visualiza a evangelização da igreja particular, pastorais, movimentos, obras sociais, tudo que diz respeito à nossa igreja, tudo se concentra naquele livro. Todos são lembrados, contemplados, com seus objetivos, com seus projetos pastorais, com seus objetivos gerais, com suas estratégias de ação, enfim. O plano diocesano de pastoral é um instrumento de trabalho necessário. Uma diocese não se pensa e não se concebe, pastoralmente falando, sem um instrumento de trabalho chamado Plano Diocesano de Pastoral. Nós estamos construindo o 4º plano. Dom Franco tinha 2, nós já estamos indo para o 2º plano. Isto é, 2 e 2, que dá 4. É o 4º plano que nós estamos construindo. E ele sempre vem olhando o plano anterior. Não é que ele vai agora, o 4º plano, desmerecer, esquecer ou ignorar o que foi feito e o que foi dito no plano anterior. Não, é uma continuidade, é uma sequência. Na igreja não se faz gestão de 4 anos, embora o plano seja previsto para 4 anos. Mas na igreja não se faz gestão de 4 anos. Na igreja nós chamamos que existe a continuidade. Continuidade significa prosseguir. Aquilo que vem de 2000 anos de história prossegue hoje na nossa região noroeste, onde situa-se esta querida diocese de Juína. Então, o plano diocesano de pastoral, o 4º, está sendo construído com a participação das pessoas, das paróquias, das lideranças pastorais, dos padres, das irmãs, dos agentes, dos catequistas, enfim, todos aqueles que estão comprometidos com as pastorais e com os movimentos, porque a alma da igreja é a ação pastoral. É a ação pastoral. Se olharmos para a pastoral familiar, tem um projeto próprio, com seus objetivos e que deve ser alcançado. A pastoral da juventude não pode ser diferente. A pastoral do dízimo, a pastoral da saúde, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, enfim, todas as pastorais e assim bem como o movimento da renovação carismática católica, o jovem JP3, o movimento Lareira, que é um movimento muito ligado à pastoral familiar, e também os jovens do movimento de Emaús. Então, cada pastoral, cada movimento tem que mostrar um projeto anual, observando também a dinâmica das diretrizes da ação evangelizadora do Regional Oeste 2 deste estado do Mato Grosso. Ele está sendo construído, Dona Eri, agora na próxima Assembleia, é que vai ser, na verdade, avaliado e ele se torna um documento? Para a Assembleia ele tem que ser aprovado, lançado, certo. Já lançado. Uhum. Esta foi a dinâmica estratégica que adotamos. Já vem sendo trabalhado desde o ano passado, com sugestões, propostas das pastorais e dos movimentos, vindos das paróquias, e neste ano é o ano da configuração. Configurar significa dizer redigir, escrever, ganhar corpo, forma e expressão. E para que no dia da Assembleia, que vai acontecer em novembro, o plano esteja pronto e nas mãos
de nosso povo de Deus. Ok. Por hoje, nós vamos ficando por aqui, a não ser que o senhor queira colocar mais algum assunto que o senhor acha importante. Senão, nós deixamos aqui agora espaço para que o senhor faça suas considerações finais. Nós agradecemos pela retomada desses assuntos que são fundamentais e que envolvem a pastoral, a evangelização, envolvem de corpo e alma aquilo que diz respeito também à nossa fé e à nossa missão, seja a Repam, Laudato Si, seja o encontro do Conselho Permanente em Brasília, seja o 4º Plano Diocesano de Pastoral e seja a visita do ícone da Sagrada Família de Nazaré. Então é importante retomar, porque retomar significa lembrar. Lembrar significa não deixar de lado, mas pelo contrário, manter vivo aquilo que diz respeito à nossa vida. Fácil é produzir um plano diocesano de pastoral, talvez, escrevê-lo e colocá-lo de lado. O mais difícil é pô-lo em prática. Por isso que é preciso lembrar que nós temos uma dinâmica de igreja, comunhão e missão que precisamos construir juntos com o nosso trabalho, com nossa oração e com a nossa pastoral. Ok, Dom Neri, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E se o senhor quiser nos deixar a bênção, é muito bem-vinda. Obrigado por esse momento, Sidete, e que Deus sempre nos abençoe, abençoe a nossa diocese, abençoe as nossas lideranças, nosso povo tão querido, tão trabalhador e ao mesmo tempo cheio de esperança nesta luta de sempre. E que Deus seja o nosso protagonista, aquele que nos indica onde devemos estar e o que devemos fazer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós vamos encerrando o programa Isto é Igreja. Obrigada a todos e até a próxima quinta-feira. Jesus disse: Ide, façam discípulos. E se ide parecesse menos com um culto entre 4 paredes e mais com uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações e mais com uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus, amar a Deus, amar ao próximo, libertar os cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas, nós fizéssemos mais discípulos? Como Jesus fez, como Paulo fez, como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar ao próximo, libertar os cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja.